Este jovem estava lutando contra um monstro. Ellie atirou na perna dele, mas ainda era muito forte. Ellie puxou sua pistola e atirou nele, mas também saiu ileso. Vendo o machado ao lado dele, Ellie o tirou e cortou, mas também não funcionou. Este é um filme sobre as pessoas da Terra sendo invadidas por alienígenas. Os humanos não podem lutar contra eles e estão prestes a ser destruídos. Então eles têm que voltar ao passado para recrutar mais tropas. Monstros têm tentáculos, pontas de tiro, armadura à prova de balas, pernas grandes e velocidade muito rápida. Eles adoram comer pessoas. A maioria dos humanos foi comida e teve que viver amontoados em plataformas e navios no mar. Os humanos estão prestes a se extinguir. Eles pensam em uma maneira de usar a máquina do tempo para voltar ao passado e recrutar mais soldados e lutar contra monstros. O personagem principal Dan é um ex-soldado americano, um cientista. Agora ele trabalha como professor. O pai de Dan é um veterano da Guerra do Vietnã. Após a guerra, ele sofreu um trauma psicológico. Depois de retornar do exército, ele abandonou sua família, então Dan odiava seu pai. O pai de Dan odeia o governo, mas o pai de Dan tem muitos jatos particulares e seu próprio arsenal de armas. A filha de Dan ama muito o pai e quer ser cientista como o pai. Esposa de Dan, psicoterapeuta de soldados que voltavam da guerra. O filme começa em Miami Beach, com Dan Forester e vários outros soldados caindo do céu em meio a uma paisagem devastada. Dan cai em uma piscina ao lado de outras pessoas, que continuam caindo. Volte 28 anos antes, para dezembro de 2022, Dan é professor de biologia e mora com sua esposa Amy e sua filha Mori. Em uma festa de Natal, Dan está esperando para ouvir sobre um emprego em um instituto de pesquisa. Ela recebe um telefonema informando de que escolheram outra pessoa para o cargo. Quando Ellie volta para dentro para assistir à Copa do Mundo com sua família, a arena de repente tem uma espécie de buraco de minhoca aberto, com vários soldados do futuro saindo diante dos confusos espectadores. Uma tenente soldada Art anuncia a todos que em 30 anos a partir daquele momento, a humanidade será varrida da face da Terra devido a uma invasão alienígena avassaladora. A esperança é recrutar quem puder para saltar para o futuro e prevenir a extinção da humanidade. Um ano depois, motins e protestos anti-guerra continuaram enquanto o recrutamento estava acontecendo desde o anúncio inicial, e houve mais vítimas do que qualquer coisa. A esperança para o futuro continua diminuindo. Mesmo os alunos de dança podem se concentrar em seu trabalho, porque sentem que todo mundo vai morrer de qualquer maneira. Dan é mais tarde chamado para se apresentar para um rascunho. Após ser avaliado, ele fica sabendo que atende às qualificações, pois já faleceu entre o presente e o momento que antecedeu a invasão. Ele tem um dispositivo colocado em seu braço, que o ajudará a saltar no tempo. Também é revelado que o Dan era um líder de esquadrão no Iraque 15 anos antes. Com 24 horas para resolver seus negócios, Dan vai para o trabalho de Amy, onde ela trabalha como terapeuta para pessoas que voltaram do recrutamento. Amy diz a Dan que é uma pessoa que pode ajudar a colocar a família em segurança, mas é o pai estranho, James Forester, que está aqui por ter abandonado Ellie e sua mãe há muito tempo. Dan visita James, que não confia no governo, e saiu da rede. Antes que Dan pudesse pedir ajuda, James diz que nunca quis sua ajuda, o que enfurece Dan, porque essa é a única coisa que ele queria dele. Embora James diga que ele só teria piorado as coisas para Dan e sua mãe, Dan retorna para casa para Amy e Muri, tendo que informá-los que ele havia se alistado no exército. Os dois estão com o coração partido, e se abraçam e se despedem. Dan se alista ao exército, onde conhece outras pessoas como Charlie, Duran, Nora e Calum. Os recrutas são informados sobre o processo de salto no tempo e o plano para sua missão. Charlie diz a Dan que eles enviam pessoas que morreram antes da guerra para evitar um paradoxo. Ao mesmo tempo, também notou que Dorian saltou para trás, depois de matar um alienígena, que eles chamaram de It Speaks. Sem tempo para se preparar, os convocados são alertados para passar pelo link de salto para o futuro, de onde irão parar em Miami Beach. As coisas dão errado, porque os recrutados caem muito mais alto do que o planejado, fazendo com que vários caiam e morram, enquanto Dan e outros caem na água. Após ser eliminado, Dan se reporta ao comando Romeo, que é o coronel, que informa a equipe que os militares lançaram um bombardeio geral na área para exterminar todos os seres vivos. Ela diz à equipe para resgatar o pessoal do laboratório antes que as bombas sejam lançadas. A equipe avança para as instalações, onde encontra a equipe do laboratório morta, mas logo recupera a pesquisa.
A equipe fica cara a cara com os Witch Speaks, que são rápidos e mortais com caudas de chicote. Dan e sua equipe conseguem matar alguns Witch Speakers enquanto eles estão, mas Khan cai em um túnel e Dan tenta ajudá-lo. Os Witch Speakers estão se aproximando, então Nora e Koan ficam para trás para segurar o máximo possível, pouco antes de os militares lançarem as bombas no túnel, matando Nora, Koan e os Witch Speaks. Os convocados sobreviventes acordam em um acampamento na República Dominicana. Dan conhece o coronel, que é um Muri adulto. Ela tem algum distanciamento por Dan por seguir com o rascunho. Ela diz a Dan que sua equipe localizou uma fêmea branca espinha cuja fisiologia pode ser a chave para derrubar o resto da colmeia. A equipe se depara com a caverna contendo a mulher alienígena, mas dezenas de Witch Speakers machos começam a cair. Alguns são retalhados pelas lâminas do helicóptero, enquanto os soldados continuam a lutar contra eles. A equipe consegue prender a mulher alienígena, embora com Dan quase comprometendo a missão de salvar Mori. Ela o repreende e, em seguida, revela a ele que Ellie morreu 7 anos após a campanha em um acidente de carro, e Mori testemunhou seus momentos finais. Tudo isso sendo depois que Ellie voltou do recrutamento, ficou desiludida e deixou sua família, portanto, ela alienação em relação a Ellie. A equipe traz a mulher alienígena de volta para uma plataforma de petróleo, onde o link de salto é para que eles possam produzir uma toxina do sangue da mulher, que irá limpar todos os espinhos brancos. Logo muitos mais alienígenas invadem a base e atacam, levando a outra batalha feroz. O tempo no link de salto está prestes a expirar e a ponta branca feminina se solta. A mulher alienígena ataca e faz com que a ponte desmorone com Muri lá. Embora Dan tente salvá-la, ela se solta para que ela e a alienígena possam morrer, enquanto Dan e os recrutas sobreviventes voltam ao seu ano atual. Ao retornar, Dan tenta desesperadamente voltar, uma tentativa de salvar Muri, mas é combustível já que o link de salto agora está offline, tornando o salto de volta impossível. Ellie também conseguiu segurar a toxina, pois eles não conseguiram retirá-la de suas mãos. Dan volta para casa, enquanto fala com Amy. Ellie diz a ela que conheceu Muri quando adulto e trabalhou com ela. Amy sugere que os alienígenas não chegaram em 2048 quando a invasão começou, mas que eles podem ter estado lá muito antes. Dan então vai a um bar onde encontra Duran, que lhe diz que Ellie tem câncer terminal. Dan pergunta a Ellie sobre uma garra de ponta branca, que Ellie guardava como lembrança, e eles descobrem que ela veio da Rússia. Dan pergunta a um de seus alunos sobre informações sobre cinzas vulcânicas, levando todos eles a deduzirem que os Witch Speakers já estiveram na Terra esse tempo todo e foram pensados pelo aquecimento global. Dan, Charlie e Dorian tentam obter ajuda de um governo superior para permitir que eles façam uma missão na Rússia, mas ela os nega. Dan então pede ajuda a Nemesis, e eles, junto com os outros soldados, chegam à Rússia e descobrem o local dos picos brancos congelados. Acontece que a nave em que eles entraram não era deles, mas sim de uma espécie diferente, que carregava os espinhos brancos como carga para eliminar outros planetas. Eles continuam a injetar a toxina nos espinhos brancos, mas os alienígenas acordam e começam a atacar. Depois de uma batalha intensa, Dorian se sacrifica para destruir os Witch Speakers com uma bomba. Infelizmente, o espinho branco feminino permanece, e ela vai atrás de Daenerys. Eles tentam injetar o veneno nela, mas ela arranca o braço para evitar que se espalhe. Depois de espancá-lo ainda mais, Dan empurra a toxina na garganta da fêmea e a joga de um penhasco onde ela respinga, encerrando oficialmente todos os picos brancos para sempre. As notícias sobre a prevenção de guerra se espalham, com os chefões assumindo o crédito por Dan e os outros fazendo a viagem. Dan se reúne com Amy e Muri e apresenta Muri e Nemesis.